Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, gente, esse ano, me propus a fazer um pouquinho diferente as coisas sobre as minhas leituras, né? Eu comecei aqui no YouTube fazendo vídeos sobre livros, porque aonde eu moro, né, gente, pra quem me conhece, sabe que não tem muitas pessoas ligadas à leitura, enfim, que gostam desse universo. E eu queria muito conhecer várias pessoas que gostassem tanto quanto eu de ler, de conversar sobre livros, sobre autores, sobre adaptações, enfim, sobre tudo, gente. Eu comecei aqui, né, por incentivo da minha mãe, então, ela que me incentivou a fazer esses vídeos. No início, assim, eu estava super assustada e tinha muita vergonha de fazer, mas depois, gente, eu não via a hora de chegar o dia de gravar um vídeo, porque eu me encontrei muito com isso, eu amei muito isso, e desde então eu venho fazendo vídeos e postando aqui no YouTube. Só que eu fiquei sabendo, então, que algumas pessoas, além de fazerem vídeos, postar no YouTube, as pessoas faziam contas no Instagram pra falar sobre os seus livros, enfim, e daí eu pensei, poxa, gente, eu vou criar um Instagram, né, pra mim poder tirar fotos dos meus livros, deixar lá, imagina, tipo, de repente, aqui uns 5 anos, eu não lembro mais muita coisa sobre aquele livro, então eu vou lá e eu vou ter essa recordação, né, essa memória sobre essa leitura e tudo mais. E eu achei muito bacana. E quando eu comecei lá no Instagram, eu não sabia que rolava esse negócio de parceria entre IGs pra se ajudar a divulgar os conteúdos. Também não sabia que rolava parceria entre autor e pessoa que cuida do Instagram, no caso, não sei o que a gente se chamaria. A gente se chamaria blogueiro? Eu não sei, não. Blogueiro eu acho que é de blog, né, gente? Eu não sei o que a pessoa que divulga no Instagram é. Mas enfim, e foi surgindo todas essas possibilidades, todas essas novidades, e eu fiquei cada vez mais feliz, então, né, porque tinha pessoas que estavam gostando do que eu estava postando, foram me convidando para ser parceiros de IG, para ser parceiros para divulgar seu livro, enfim, eu amei muito esse universo ainda mais. Só que, gente, eu me incentivei tanto e fiquei tão feliz e tão motivada a continuar, né, postando lá no Instagram, que eu acabei esquecendo um pouquinho aqui do YouTube. Eu não queria esquecer, porque foi aqui que tudo começou, né, gente? Então, eu pensei que esse ano eu ia fazer diferente, né, gente? Que eu ia fazer as minhas leituras normal, só que eu ia somente fazer vídeos sobre os livros dos parceiros, né? Em vídeo lá pro Instagram, e que os livros que eu fosse ler, que não fosse de parceria nem nada, eu ia fazer uma resenha, então, tipo, escrita, fazer algum comentário, né, alguma coisa assim, mais curtinha, tirar uma foto legal pra postar lá no Instagram, e que eu ia fazer, então, vídeos falando sobre as minhas leituras do mês, e cá estou eu, então, né, gente? Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre as minhas leituras de janeiro. Eu sei que hoje nós estamos, então, bem no finalzinho de fevereiro, mas eu cheguei aí antes, né, gente? Porque no mês de março eu vou querer vir aqui falar pra vocês tudo sobre as minhas leituras de fevereiro, que também foram ótimas. Então, gente, vamos lá? Bora conversar um pouco sobre as minhas leituras de janeiro? Então, gente, a minha primeira leitura de janeiro foi Ovelha Negra, dessa escritora aqui, Georgette Heyer, que eu nunca tinha lido nada dela. Esse livro é da minha tia, eu peguei ele emprestado. E ele é um romance de época, então eu deixei a sinopse. Quem quiser ver a sinopse, gente, do livro, eu vou deixar meu arroba aqui embaixo, tá? Do meu Instagram, que lá eu coloquei a sinopse tudo direitinho e tudo mais. E se vocês preferirem ver também a resenha um pouquinho mais resumida lá, podem dar uma olhadinha. Claro que aqui eu também não vou me estender muito, gente, pra vocês não cansarem. Enfim, gente, esse livro aqui eu gostei bastante da história. Mas como eu disse lá no Instagram, o fim dessa história me deixou um pouco pra baixo, sabe? Eu achei que faltou alguma coisa, assim, ela ficou meio em aberto, eu queria saber mais detalhes. E isso me deixou um pouco incomodada. Eu até não sei se tem uma continuação, eu ainda não fui ver,
mas eu espero que tenha uma continuação, porque foi um fim muito aberto. Mas o livro, a história em si é muito bacana. Outra coisa que eu também queria ressaltar pra vocês é que eu sou aquela pessoa que não gosta muito de uma leitura muito formal. Eu prefiro um livro de época, mas que não tem aquela coisa muito formal, entendeu? Eu sei que, como é um livro de época, é legal ter algumas palavras, assim, algumas coisas, né? Até é bacana, porque senão tira um pouco o foco. Mas quando é muito formal, gente, eu não gosto muito, sabe? Tanto que eu já tenho uma resenha aqui sobre Orgulho e Preconceito e eu não gosto muito dessa escrita muito formalzinha, sabe? Eu ainda não consegui me acostumar com esse tipo de escrita. Mas a história é muito legal, né, gente? Então, aqui nós temos... Eu vou pegar aqui os nomes aqui atrás pra mim não pecar com vocês nos nomes, tá? Mas, então, tem a sobrinha da Abigail, da Abby, né? Que vai ser nossa mocinha principal aqui. Apesar de que no início a gente achou que eu achei que ela não ia ser a nossa mocinha principal, né? Eu achei que a sobrinha ia ser a mocinha principal. Porém, não, gente, ela foi a nossa grande protagonista, a tia Abby, então. Gente, a Abby, ela tem 28 anos. E vocês sabem que naquela época, uma mulher com 28 anos era considerada a tiazinha mesmo, né? A tia dos gatos, sim, porque naquela época, assim, com 22 anos, no máximo tu tinha que estar casada, porque senão tu já era, sei lá, né? Tu já era a tia dos gatos, como eu falei antes. Mas a Abby, ela se fazia respeitar muito pela sociedade, ela era uma mulher muito inteligente e muito bem vista por todos. E a sobrinha dela, né, muito ingênua, começou a deixar, então, o Stacy cortejar ela. Só que, na verdade, gente, ele era, assim, aquele tipo de cara que tava de olho, não na mocinha, ele tava de olho nas vantagens que ele ia ter se ele se casasse com ela. E a tia Abby, então, como ela é muito maravilhosa, ela tentou alertar, então, a sobrinha, né, pra sair desse estorvo aí, pra ver realmente o que ele tava querendo com a sobrinha, que não era nada de bom. Só que com tudo isso ela acaba conhecendo o tio desse menino, o Milas, que ele estava na Índia, então, gente, e ele volta do nada. Ele é considerado a ovelha negra, por isso o título, a ovelha negra da família, porque conta muitas histórias cabeludas dele e todo mundo acha que ele é, assim, terrível. Só que no decorrer do livro, então, a Abby vai conhecendo ele e vê que não é bem isso que todo mundo tá falando que ele é, não. Ela vê que tem uma pessoa aí muito competente, muito maravilhosa, apesar de ele não dar nem um pouquinho de importância para vestimentas, para etiqueta da época. Ele é uma pessoa muito inteligente, muito sagaz e muito diferente do que tudo que as pessoas pensam dele. E então, gente, aí a gente começa a ver muitas alfinetadas e muitos momentos cômicos entre os dois, o que vai resultar, talvez, né, gente, no que a gente já tá acostumado nos romances de época, né, gente, em um amor. Só que será que a Abby vai conseguir convencer a família dela que ele realmente é uma outra pessoa, que tudo que falam dele não é verdade, gente? E que ela realmente precisa ficar com ele, que ele é uma pessoa digna? Será que ela mesma vai se convencer disso? Porque ela mesma não quer acreditar no que está acontecendo. E a sobrinha, será que vai realmente ver a realidade de que o Stacy não está tão interessado, com boas intenções para cima dela? Então, gente, esse livro aqui é muito bacana, você fica prendida, então... Como todo romance de época, eu acho, pelo menos pra mim, os romances de época me prendem muito. E, infelizmente, o final pecou um pouquinho pra mim, mas eu queria muito saber a opinião de vocês, se vocês já leram esse livro, o que vocês acharam. E venham comentar comigo se vocês sabem se tem continuações, enfim. Mas vale muito a leitura. O segundo livro, então, gente, que eu li nas minhas leituras de janeiro foi Ananda Lila e as Deusas de Zimmer, da autora J.R.M. Cloud. Eu vou deixar o arroba dela aqui embaixo para vocês darem uma visitadinha lá nela, gente. Então, esse livro eu já fiz uma resenha, inclusive ele está aqui no YouTube, então eu não vou ficar me alongando muito. Eu vou deixar a capa aqui para vocês e vou pedir para que quem tem interesse se direcione para o vídeo que eu falei tudo sobre esse livro.
que é uma fantasia, assim, infanto-juvenil muito linda e muito bem escrita. E que, inclusive, eu estou muito ansiosa pela continuação. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, gente, sobre essa obra, então eu encaminho vocês e falo pra vocês procurarem o vídeo, então, específico desse livro que tá aqui no YouTube. E também tá disponível lá no Instagram, então, né, meu Instagram, @leituraça, lá no IGTV, que eu também coloquei essa resenha lá, gente. Vamos então para a terceira, né, gente, leitura de janeiro, que foi As Aventuras de Luminous Odra, do Eduardo Scames. Gente, essa leitura aqui eu também fiz em parceria, tá, com o Eduardo Scames, desse livro, olha que é lindo, maravilhoso, gente. E assim, é uma leitura super leve, uma leitura assim, cheia de aventuras, muito bem escrita, o Eduardo escreve muito, muito bem. Mas pra mim também não me alongar, como eu fiz um vídeo exclusivo sobre esse livro, né, como eu fiz parceria com ele, eu vou também pedir pra vocês que vocês ficarem interessados em mais detalhes, que se direcionem também, o vídeo também tá aqui no YouTube e também lá no Instagram, então deem uma olhadinha, gente, também vou deixar o @ do Eduardo aqui embaixo, para vocês poderem também dar uma olhadinha no Instagram dele, saberem mais sobre o trabalho dele. Esse livro aqui, sobre as aventuras de Luminous Odra, já tem um segundo volume, infelizmente eu ainda não li, mas tô muito afim de ler, gente, porque realmente a escrita do Eduardo é muito bacana. Então, se vocês quiserem saber mais sobre esse livro, eu peço que vocês se direcionem, então, pro vídeo exclusivo que tem aqui no YouTube sobre ele. Vamos, então, gente, falar sobre a minha quarta leitura do mês de janeiro, que foi Os Seres Encantados do Mar, do Vali Silva, gente. Esse livro, gente, é de um autor parceiro, só que eu não fiz parceria com ele desse livro, mas eu quis muito ler, porque ele tem uma escrita, assim, muito leve também, gente, e eu gosto muito do modo como o Vali escreve, porque apesar de ele escrever uma coisa, assim, fantasiosa, sempre criar um mundo diferente, trazer toda uma curiosidade, enfim, uma coisa nova pra gente, ele sempre aponta sobre assuntos muito pertinentes e muito importantes que acontecem no nosso dia a dia. Ele vem sempre com conscientização de alguma coisa, sabe? Sobre as pessoas não jogarem coisas, por exemplo, no mar, ou enfim, sobre empatia, sobre respeito, sobre responsabilidade. Ele sempre vem com uma lição muito importante em todo e qualquer livro dele. Então eu acho essa marca registrada dele muito bacana, muito legal, porque ele ocupa a fantasia para trazer um assunto super pertinente para nós. Esse livro, Seres Encantados do Mar, gente, é a coisa mais lindinha da vida, assim. Eu acredito que desde uma criança, né, até um adulto consegue ler. Isso também é muito legal, né, porque, assim, é muito amplo, né, todos os gêneros podem ler. O livro é ilustrado, gente, eu li ele em e-book, né, mas tem as ilustrações muito bacanas sobre os personagens do livro. É um livro bem curtinho, gente, tem 43 páginas, se eu não me engano, e é somente a parte 1, né, a parte 2, ele ainda tá escrevendo, e eu tô muito ansiosa pela parte 2, porque o final do livro, gente, esse é outro ponto que o autor Vali tem super, super, super marca registrada, que é finais, gente, com um ponto de interrogação enorme, que deixam a gente com a curiosidade a 1000. E nessa parte 1, ele termina de um jeito que deixa a gente, assim, ó, afobado pra saber o que vai acontecer na parte 2. Gente, esse livro tem em e-book e, assim, eu não sei se ele tá gratuito agora, mas deem uma olhadinha, porque, assim, vários dias ele deixa, assim, gratuito. Então, vocês podem ter a oportunidade de ler ele gratuito pelo e-book, né, lá no Kindle. E também ele tem o formato físico agora, que inclusive, gente, eu ganhei, né? A gente estava aí fazendo um trabalho de divulgações e eu ganhei o físico, ainda não chegou, mas depois eu vou mostrar pra vocês direitinho, porque tá muito bonito mesmo. Eu nem acredito que eu vou ter ele físico, gente. Eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês depois, pra vocês verem que coisa mais linda que tá. E assim, é um livro muito bonito, né? Ele começa, assim, um começo bem triste, que a gente pensa uma coisa, assim, que aconteceu terrível, e depois acontece muita reviravolta aí, e, tipo, tu fica assim, não acredito que aconteceu isso, tipo,
Gente, eu fiquei passada quando eu li e fiquei muito feliz também com esse acontecimento, com essa reviravolta toda. Então, eu só digo uma coisa pra vocês, leiam, porque é um livro super curtinho, super leve, super fofo e super leitura obrigatória pra vocês. Eu vou deixar aqui a capa dele também, gente, pra vocês darem uma olhadinha. E deem uma olhadinha lá no Kindle, porque às vezes ele tá gratuito, então vocês podem ter a oportunidade de ler ele. Ou então, se tiver pra comprar também, super vale a pena comprar pra vocês lerem, porque é uma leitura super rapidinha e muito legal, gente, pra vocês também conhecer, né, um pouco mais sobre a escrita do Vali. Então, gente, vamos lá para minha quinta leitura de janeiro. A minha quinta leitura de janeiro, gente, foi o livro Ainda Sou Eu, da Jojo Moyes. Gente do céu, eu tô num amor com esse livro que vocês não têm noção. Sério, gente. Agora, vocês se preparam que agora vai começar, eu não vou mais parar falando. Olha, gente, eu li o Como Era Antes de Você, que foi o primeiro livro, né, dessa trilogia. E eu fiquei apaixonada. Eu não sei se a autora tinha essa intenção, mas eu fiquei apaixonada pela Lou, gente. Tipo, pra mim, o Will, que é o personagem principal junto com a Lou, ele, gente, pra mim não teve relevância nenhuma no livro. Tipo, foi um assunto forte que aconteceu com ele e tudo mais? Foi. Mas pra mim, quem roubou totalmente a cena foi a Lou. Gente, eu fiquei apaixonada nessa personagem. Apaixonada de um jeito, assim, que olha... Ai, meu Deus do céu. Quando saiu o filme, então, eu enlouqueci. Porque a Emilia Clarke faz o papel maravilhosamente. Eu não conseguiria imaginar outra pessoa no papel da Lou. Sério, ficou perfeito. Perfeitíssimo. Eu não me canso. Não me canso de assistir aquele filme. E o livro eu achei impecável também. O segundo livro, gente, já foi uma coisa assim que eu fiquei muito decepcionada mesmo. Eu tava esperando uma coisa totalmente diferente, mas assim, ó, o segundo livro eu li na cara e na coragem, porque eu quis largar muitas vezes. O livro foi muito ruim, gente, muito arrastada a leitura, sabe? Era uma coisa sem emoção. A Lou, ela já não... Gente, eu vou só parar um minutinho aqui. Se vocês escutarem um barulho chato na minha gravação, é os caras da prefeitura cortando grama aqui, porque eles adoram atrapalhar meus vídeos também. Então, se vocês escutarem esse barulho, é isso, tá? Me desculpe. Enfim, continuando aqui, gente. O segundo livro foi péssimo, gente. Ele foi muito arrastado. A Lou já não era mais a Lou. Ela mudou completamente. Ela já não tava mais se vestindo como ela gostava de se vestir. Não tava mais sendo ela. Ela tava sendo uma chata. Tava só procrastinando em casa. Só chorando. Só pensando em coisa ruim. Ela... Enfim, aconteceu muita coisa ruim. Muita coisa ruim. E ela conheceu o Sam, né? Conheceu o Sam, que assim foi uma coisa assim que eu não sei, nem isso não salvou o livro, sabe, gente? Nem ela ter conhecido o Sam não salvou o livro foi péssimo pra mim. Eu só continuei lendo assim porque eu tinha esperança que no final ia ser bom, mas não foi, gente. O segundo livro não teve nada de bom. Nada, sério. Foi assim, terrível. E, gente, por isso que eu quero tanto falar sobre esse terceiro livro. Tanto, porque eu tenho certeza que quase assim 90% das pessoas que leram Depois de Você não quiseram ler esse livro porque ficaram muito decepcionados com o segundo livro. Eu tenho quase certeza, gente, porque eu fui uma dessas pessoas. Esse livro aqui, gente, eu ganhei de aniversário da minha mãe porque eu queria muito ler ele. Porém, ele ficou acho que uns 3 anos na estante, porque eu tinha medo de pegar ele. Isso é uma coisa horrível que nem o segundo livro, gente. Eu tinha pavor, porque eu me negava a pegar o terceiro livro e a Lou continuar a chata de galoche que ela tava no segundo livro. Mas, gente, eis que eu entrei numa TBR de um grupo maravilhoso que eu tô participando, que eu vou deixar o arroba aqui embaixo pra vocês verem, que eles sempre tem TBR toda semana e é incrível. Eu desencalhei esse livro. Até que enfim, gente. E eu super me arrependi de ter esperado tanto tempo pra ler esse livro, porque, gente, tudo que o segundo livro pecou e foi terrível, o terceiro livro salvou. Foi muito bom, muito bom. Por quê? Porque a Lou parou de procrastinar, parou de chorar, parou de se fazer de vítima. Ela resolveu aceitar um emprego em Nova York, né, pra se reencontrar de novo. E foi em Nova York, gente, que tudo mudou pra ela. Enfim, ela aceitou esse emprego, então, na casa de um
como eu posso dizer, de um empresário muito rico para ela ser acompanhante da mulher dele. Só que, gente, aí a mulher dele, assim, ela é uma pessoa super nova e ela é a segunda mulher desse empresário, então. Então aí rola muita treta nessa casa e a Lou meio que tem que ser, assim, a parede entre eles, pra não ficar rolando faísca toda hora. Só que com isso, gente, eles são pessoas muito importantes, então eles estão toda hora em festas, em muitas coisas, e ela tem que estar sempre acompanhando. Então ela para de ter tempo pra ela e ela tem que ficar todo o tempo atrás dessa mulher. E essa mulher, ela aí guarda uns segredinhos bem cabulosos que depois, no decorrer do livro, a Lou vai descobrir o que é isso, gente. Só que com isso, com ela tendo tantas tarefas e tantas coisas, ela acaba não tendo tempo, então, pra manter muito contato com o namorado dela, Sam, que ficou em Londres, né, enquanto ela foi pra Nova York trabalhar. E ela também, gente, conhece uma pessoa que lembra muito o Will. Pois é, gente, nesse momento eu pensei, puxa vida, o que vai acontecer agora, né, gente? Mas assim, foi uma super surpresa pra mim como ela lidou com tudo isso e todas as reviravoltas que teve. Teve momentos tristes que eu fiquei super deprimida com ela. Mas assim, eu acho que foi um divisor de águas esse livro. Ela super se encontrou. Ela fez uma coisa que eu achei que ela deveria ter feito desde sempre. Porque assim, é a cara dela. E ela conheceu pessoas muito maravilhosas em Nova York, pessoas que ela achou que ela podia contar e que não podia, e pessoas que ela nunca imaginou que ela podia contar e que foram, assim, a salvação para ela. Então esse livro, assim, foi extremamente lindo, foi romântico, foi dramático ao mesmo tempo, trouxe várias questões muito importantes e trouxe a Lou de verdade, a Lou do primeiro livro, a Lou cheia de vida, engraçada, atrapalhada, com aquele jeito único dela pra esse livro. Então, assim, vale muito a pena ler. Se você não leu esse livro porque você ficou super desapontado com o segundo, leia, sério, vale muito, muito, muito a pena. Eu gostei muito, assim, gostei muito mesmo. Uma amiga minha, gente, lá do Instagram, ela comentou. Eu vou deixar o arroba dela aqui embaixo, que ela é uma fofa e ela tem umas publicações muito lindas. Ela comentou comigo que ela queria, assim, um epílogo, alguma coisinha adicional, porque ela achou que o fim do livro poderia ter um pouquinho a mais. E eu super concordo com ela. Só que pra mim, gente, podia ter um outro livro, sério. Porque o final, assim, foi muito bonito, mas eu acho que teria mais histórias ainda pra contar, sabe? Teve algumas coisas que eu gostaria de ter mais uma continuaçãozinha, assim. Talvez, tendo uma outra continuação, aconteça a mesma coisa que aconteceu com um segundo, mas eu acredito que não. Eu acredito que a autora fez toda aquela coisa ruim no segundo, mas ela tinha um propósito maior, que era esse terceiro livro aqui. Então, eu recomendo muito, muito, muito. Eu fiz muitas marcações, olha só isso. E eu recomendo muito esse livro aqui, foi muito bom. Gente, sério, dá vontade até de reler esse livro, porque foi muito bom. E então vamos para o sexto livro que eu li em janeiro, que foi Vidas e Escolhas, do Vali Silva. É um livro super curtinho, gente, ele tem 26 páginas. Eu fui leitora beta desse conto, né, é um conto, gente. Eu fui leitora beta e, assim, eu fiquei muito, muito feliz de ler esse livro. Ele é um livro de romance, porém é aquele livro de romance que nem beijo não rola nada dessas coisas assim. É mais pra você ver realmente a essência do amor, o tipo, valorizar outra pessoa sem contato físico, sabe? Mas eu achei muito bonito a mensagem que ele quis mostrar, né? Que o amor, o relacionamento é muito mais do que qualquer contato físico, que você precisa conhecer a pessoa, respeitar a pessoa, enfim, muitas coisas antes de qualquer contato físico, e isso é muito importante. E como eu disse, né, esse autor, ele tem 2 pontos aí que são bastante característicos dele, que ele sempre traz algo bem relevante, então, sobre a realidade nos livros dele. E os finais dele, né, gente? Só que esse, como foi um conto, né, não teve um final, assim, que te abre, assim, pra querer saber uma continuação e tudo mais. Ele até deu um fim nesse livro aqui, mas foi um livro bem bonitinho, um conto, na verdade, né?
bem bonitinho. E assim, gente, eu fiz um comentário sobre quando eu terminei de ler esse livro. E o meu comentário foi escolhido para ser colocado nesse conto, então eu fiquei muito, muito feliz quando isso aconteceu. Mas é que, gente, sério, quando eu terminei de ler, eu fui lá e fiz o comentário, porque assim, ai, eu fiquei tão absorta com esse conto, sabe? Eu nunca fui muito de ler contos, né? Mas, assim, em tão poucas páginas ele conseguiu passar tanta coisa e eu fiquei pensando tanta coisa que eu achei incrível esse conto. Sério, gente, muito bonito. O modo como ele colocou e tudo mais. Ele escreveu também sobre uma Honsters, né? Que eu não sei, eu li o livro dele, Honsters, né? Só que eu não sei se essa personagem vai ser incluída no livro dele ou não, né, gente? Mas ele escreveu, então, sobre o romance então, entre uma Honsters e um ser humano. E eu achei muito, muito bonito. Ele tem uma criatividade, assim, bem peculiar e cria coisas muito legais. E eu gostei bastante desse conto e super recomendo pra vocês. Também vou deixar a capa aqui, que é linda. A capa é muito bonita. E eu espero que vocês tenham a oportunidade de ler também. Às vezes também tá gratuito. Às vezes o livro também tá gratuito lá pelo Kindle, então dei uma olhadinha, né, gente, e tal. Também, se não tiver gratuito, é um valor bem simbólico e vale super a pena ler esse livro, gente. Ele traz, então, como eu disse, ele traz assuntos bem pertinentes e bem importantes, né? Ele fala sobre a poluição, sobre como a gente não cuida da natureza, traz, então, esses focos que são bem reais, né, bem atuais, assim, e traz esse romance, então, que é muito fofinho e muito puro, bem dizendo assim pra vocês. Então é isso aí, gente. Espero que vocês também tenham a oportunidade de ler esse livro, que é muito bacana. E a minha 7ª e última leitura do mês de janeiro, então, gente, foi escolhida, né, da PCcast, e a outra autora eu não lembro. É Kristen alguma coisa, eu acho, que se eu não me engano. Não sei se eu acho que é Christcast. Então, né, gente, foi a minha 7ª e última leitura. Esse, gente, é o segundo livro da série House of Night. A gente tá no 3º livro agora, eu tô lendo com algumas amigas. É uma série muito extensa, se eu não me engano tem 12 ou 13 livros dessa série. E a gente tá lendo aí num grupo bem bacana. Todo final de semana a gente comenta, então, um pouco sobre os capítulos que foram sugeridos, né, pra semana. E tá muito legal, né? No primeiro livro, então, eu vou dar uma resumidinha breve aqui, que eu não falei sobre esses livros pra vocês. O primeiro livro, então, a gente conhece, então, a Zoe, né? Que ela foi marcada. E ela começa aí uma mudança, então. E a gente conhece a escola, então, House of Night, como tudo acontece, como é a mudança, como é essa escola, como funciona e tudo mais. E aí começam a acontecer algumas tretas já, porque esse livro, assim, é cheio de tretas, explosões e fogo no parquinho, como dizem as meninas. E assim, gente, então a gente começa a ver um pouquinho aí a Zoe em alguns perrengues com namorados, né? Entre o primeiro e segundo livro. No segundo livro, gente, ela vira uma chata de galocha, porque ela só fica nesse negócio de namorados e ela não consegue ter um só, ela quer ter todos. Então ela fica nessa, ai, qual que eu vou escolher? Porque eu não quero terminar com esse, mas também não quero terminar com esse. E assim, no fim do segundo livro, que é esse que eu li agora, que eu não vou falar do terceiro, eu não posso falar do terceiro, gente. Eu ainda não posso falar do terceiro, que eu estou lendo, né? Ainda não posso falar muito sobre ele. Mas, gente, nesse segundo livro, assim, no final, ela quebra a cara legal, acontece muita loucura. Tipo, eu vi que é uma marca registrada dessas autoras escreverem, deixar meio monótono ali. Monótono não, mas bem mais tranquilo ali no início, e no final elas soltam todas as bombas possíveis pra tu ficar assim louca pelo próximo livro. Graças a Deus que eu tô começando a ler agora, que todos os livros estão publicados, porque eu acho que se eu tivesse começado a ler antes, quando elas não tinham todos os livros publicados, eu ia ter um treco. Porque eu sou muito curiosa e os finais dos livros delas são assim, deixam uns pontos de interrogação enormes, gente. E nesse segundo livro, assim, a Zoe quebra a cara legal. E eu dou muita risada dela, porque ela super mereceu tudo que aconteceu com ela. Acontece muito babado, super, hiper, mega emocionante.
e tu fica assim se perguntando a todo momento o que vai acontecer. Gente, sério, essa série é muito legal. Eu não vou falar tantas coisas sobre ela, porque assim, se tu começa a explanar muito sobre essa série, tu acaba dando spoiler. Porque não tem como explicar ela sem dar spoiler, assim, acontece muita coisa. A única coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é que eu indico a série, ela super prende a atenção. E se você puder ler com um amigo ou com um grupo de amigos, melhor ainda, porque é muito legal ter essa troca, assim, e esses comentários sobre. Eu devo confessar pra vocês que se eu estivesse lendo sozinha, talvez eu acho que não estaria achando tão emocionante quanto tá lendo com as meninas. E também achei muito interessante, assim, as leituras coletivas que eu tô participando. Algumas não são assim, mas eu acho muito mais interessante quando é dividido capítulos por semana, porque você fica com aquela meta, sabe, gente? Então você realmente se puxa para ler aquela meta e os comentários saem bem mais legais, porque daí tu lembra de mais detalhes para explanar lá na hora do debate e tal. Porque se tu vai ler todo o livro, às vezes tu esquece muitos detalhes, né? Muitas coisas que tu gostaria de comentar. E também tem aquela coisa, né, gente, que como a gente gosta de ler muitos livros, e a gente tem vários livros aí na lista, acaba que se a gente deixa para ler todo o livro para depois comentar, eu já flopei muito em leituras coletivas por conta disso, porque eu acabo deixando para depois e quando eu vejo acabou o prazo eu não li. Então, eu super indico também essa série que eu, apesar de estar no terceiro livro, estou gostando muito, espero que continue com o mesmo desenvolvimento, né, e a mesma qualidade dos próximos livros. E espero também poder vir aqui contar pra vocês, né, sobre os próximos livros que eu vou estar lendo aí. O terceiro, se eu não me engano, gente, a gente vai terminar agora na metade de março. Então, provavelmente, em abril, né, eu venho com um vídeo falando sobre as leituras de março. E aí, deixo vocês a par das próximas aventuras da Zoe. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei dar um pouquinho mais de detalhes. Alguns livros eu não dei muitos detalhes a mais do que a resenha escrita, porque realmente se eu desse mais detalhes ia virar spoiler. Eu espero que se vocês leram algum desses livros, venham comentar comigo. Eu adoro trocar informações sobre livros que a gente já leu em comum. E, enfim, se vocês não leram, gente, leiam. São livros muito legais, vale muito a pena a leitura. E venham comentar comigo assim que vocês terminarem de ler também, se vocês forem ler futuramente. É isso aí, gente, então, como eu estou tentando me dedicar mais aqui ao YouTube, eu me falhar é bem normal. Enfim, como eu estou tentando, gente, me dedicar mais aqui ao YouTube de novo, estou tentando postar mais vídeos e tudo mais, eu peço muito a colaboração de vocês. Deixem um curtir, comentem se vocês já leram os livros, vamos trocar informações aqui, para o vídeo não ficar aqui sozinho, coitadinho dele. Se vocês acham que algum amigo de vocês precisa ouvir as palavras que eu falei sobre os livros que eu falei aqui das leituras de janeiro, se vocês acham que algum amigo vai ficar super empolgado com o que eu falei aqui, ou que precisa escutar o que eu falei aqui, mandem então pros amigos pra, né, incentivar eles a ler, de repente, algum livro que eles deixaram aí estocado, achando que, né, depois, e de repente esse vídeo vai ser um up pra pessoa ler e tirar dos encalhados, né? Isso aí, então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu me empenhei muito nesse vídeo, eu espero que tenha ficado bom, realmente. Desculpem as gagueiras e, enfim, né, esse meu jeito meio doido. E um beijão para vocês. Até o próximo vídeo.